Que nos abençoe, Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em vosso santo nome, pois que nos ensinastes: onde houverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu aí também estarei. Sabemos que estais conosco. Ajuda-nos a estarmos convosco. Suplicamos o concurso dos vossos mensageiros de luz, irmãos felizes que têm por única ocupação a caridade e o amor ao próximo, a fim de que possam iluminar os nossos pensamentos, esclarecerem as nossas ideias, aguçarem a nossa compreensão, e que possamos, Jesus, compreender na noite de hoje os vossos ensinamentos de vida eterna. Boa noite, meus irmãos. Que possa o Pai Eterno, que faz a paz nas alturas, fazer a paz entre todos nós, fazer a paz para todos os irmãos da humanidade. Se os irmãos se lembram bem, nós estamos numa série de bate-papos, de conversas aqui nas quartas-feiras, desde aproximadamente final de outubro, trabalhando então aquilo que é importante da terapia espírita por todos os irmãos. Nós começamos com a oração, depois as leituras edificantes, os passes magnéticos, fizemos água frutificada, o serviço no bem, a campanha do Quilo, Marmitex, atividades do dia a dia no domingo, que devem fazer parte de todos os dias da nossa vida. Fizemos o culto no lar e, por último, nós estamos terminando agora a reforma íntima. O irmão Fernando e o irmão João nos pedem que lembre a todos que esse trabalho está sendo feito em função de uma série de dificuldades que nós estamos atravessando, que a humanidade está atravessando, não só na questão dos transtornos emocionais, como no dia a dia, em função de alguns níveis de desequilíbrio. Então esse trabalho tem sido feito exatamente nessa sequência de terapia espírita para trabalhar o equilíbrio nos nossos corações, para trabalhar o equilíbrio nos nossos seres, para que nós possamos, com a ajuda dos nossos benfeitores espirituais, atravessar com mais tranquilidade a fase difícil, que não só o nosso país, mas o mundo, de modo geral, vive nesse momento. E no próximo slide mostra o que nós temos feito para a reforma íntima até agora. Nós abordamos os caracteres da perfeição e depois abordamos o homem de bem. Abrimos com o homem de bem, retirando do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, pelo menos 10 posicionamentos, 10 guias que possam nos ajudar no dia a dia, nos conduzirmos como reais homens de bem. Então nós começamos a falar sobre a fé em Deus, no primeiro. No segundo tomo nós falamos sobre colocar os bens espirituais acima dos bens materiais que são temporais, que duram pouco. Os bens espirituais são os bens eternos. No terceiro ponto nós falamos sobre como nós devemos enfrentar as vicissitudes da vida, as dores, as decepções, encará-las como provas, expiações e as aceitar de modo voluntário e de preferência com o coração aberto, porque elas fazem parte da nossa melhora espiritual, da nossa melhora íntima, moral, e elas ajudam com que nós façamos nossos acertos com
a lei divina, né? Acertos esses que todos nós temos por fazer, de uma maneira ou de outra, temos por fazer. Em seguida, no tomo número 4, nós falamos sobre a importância de se manter a benevolência, né? Ou seja, com os nossos irmãos. Benevolência essa que vem muito atrelada e que é um guia importante para a caridade. Lembrando ainda no 6º que um dos pontos mais importantes para o homem de bem, do ponto de vista caritativo, é exatamente a indulgência para com os erros dos nossos irmãos, assim como nós também precisamos dessa mesma indulgência, desse mesmo perdão, para os nossos erros, que se fazem rigorosamente todos os dias, num nível mais elevado ou mais baixo, mas são erros da mesma maneira, né? E chegamos então ao 7º ponto hoje. Esse 7º ponto nos remete a um estudo profundo, individual, pessoal, que cada um de nós deve fazer para conhecer as suas próprias imperfeições e trabalhar incessantemente para controlar, ou pelo menos para minimizar, para mitigar, para reduzir essas imperfeições. Não é fácil controlar imperfeições que nós já carregamos há séculos e séculos e milênios. Enfim, não é fácil mudá-las da noite para o dia. Mas se nós trabalharmos incessantemente nessas imperfeições, nós pelo menos vamos conseguir um dia retornar à pátria espiritual melhor do que aqui chegamos. Então, é exatamente sobre esses pontos que eu gostaria de ouvir hoje a opinião da Dona Maria, do irmão Fernando. Eu vou chamar de Irmã Maria, mas a gente sente como se fosse a mãe da gente, então a gente acha até difícil chamar de Dona Maria. Eu vou chamar de Irmã Maria. Começando pela senhora, para depois o irmão Fernando comentar sobre as imperfeições, ou seja, como a gente pode de fato fazer para mudar essas imperfeições que estão nos corações da gente. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Só a oração basta? Ou a gente tem que mudar mesmo o íntimo da gente? A reforma íntima é necessária, né? A gente vê aí estudo imperfeições. Parecia ser fácil de falar sobre imperfeições, porque eu tenho tantas. Mas não é fácil falar, não é fácil. Não é fácil nem aceitar que a gente tem. Nem aceitar que a gente tem, né? Mas vai me ajudando, né? Das imperfeições. É um trabalho. O que a senhora faz para controlar as próprias imperfeições? Eu vejo que a senhora controla muito bem, porque está cada vez. Por isso está numa distância muito longe da gente, mas deve ter um segredo aí que a senhora pode ensinar para a gente. Bem, você falou a oração é muito importante, né? Porque há momentos que nós somos chamados, né, a demonstrar paciência, né, tolerância e controle, né, para não deixar que o desespero, né, venha perturbar o nosso pensamento, nosso controle íntimo. Então, eu vou passar para o Fernandinho, porque eu estou com muita dificuldade para falar. Como já expliquei para vocês, que eu tive um problema que às vezes eu quero falar e as palavras ficam difíceis. Mas tem duas imperfeições que a senhora falou agora que abrem a possibilidade do nosso irmão Fernando comentar, que são muito interessantes. Por quê? Porque as maiores imperfeições a gente tenta acreditar que não tem, mas as menores se manifestam todos os dias e a gente não está nem percebendo que elas estão por aí. Por exemplo, reclamar, que a senhora falou, né? Assim, a gente reclamar da vida, reclamar da sorte, essas coisas todas. Que não ficar murmurando, né? Murmurando, exatamente. Murmurando pelas dificuldades,
Porque o primeiro é nós ter a compreensão de que a terra serve para nós, primeiro, como uma escola, né? Nós viemos aqui para aprender. Agora, dependendo do nosso comportamento, uma escola e também uma oficina de trabalho. São os principais, escola e oficina de trabalho. Agora, dependendo do nosso comportamento, se não soubermos agir, pode também nos servir de hospital, né? Ou pronto-socorro, que às vezes, se não damos ao nosso corpo o que ele necessita, né? E evitar muitas coisas que nos fazem mal. E no caso dos mais invigilantes, pode se tornar uma penitenciária. Dos que forem mais vigilantes. Mas, para começo, Deus nos dá como uma escola para o nosso crescimento espiritual. E mais o que vai ajudando a gente. Então a gente tem que ser mais, aceitar com mais facilidade essas coisas. Então, tem que aceitar, né? É aí que entra a fé. Né? Para aceitar, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé. A fé é necessária. Nós cremos, nós somos cristãos. Quer dizer, somos cristãos porque acreditamos em Deus, né? Jesus veio nos trazer o Evangelho que trouxe do Pai. De Deus, o nosso Pai e Criador. E é que precisamos da fé para ter a força necessária para enfrentar as dificuldades da vida. Porque aqui é um mundo de expiação e provas. E todos nós sabemos que para passarmos de uma prova é necessário o esforço. Porque nós só somos admitidos numa classe superior se passarmos nos exames da prova atual. Então aqui está a questão da fé. E a oração é muito importante também, porque nos momentos de maior dificuldade, através da oração, nós vamos encontrar a força para resistir às tentações. Como nos diz Emmanuel, que tentação são as imperfeições que nós trazemos em nós, que começam a gritar. Então, isso são as tentações. Mas são outras, muitas dificuldades que temos. E a fé, já disse, né? E a fé nos dá a força para aceitarmos as imperfeições dos nossos irmãos. Porque como nos ensinou o Mestre Jesus, na prece que ele nos ensinou, é perdoando que seremos perdoados. Então nós temos que ser indulgentes com as faltas dos nossos irmãos, para que o Senhor também nos perdoe pelas nossas faltas, né? E agora eu vou passar a palavra para o Fernandinho, que ele quer que eu volte a exercitar, porque eu já fiz o estudo do Evangelho muito tempo, mas isso foi antes, né, gente? Naquele tempo não tinha os problemas que tenho hoje, mas eles acham que nesse exercício pode ser melhor para mim. Então, nesse exercício eu vou me melhorando e vocês vão melhorando no exercício da tolerância, da paciência, né? Então vai ser bom para todos. Por isso que eu aceitei aqui, tá? Agora vou passar para ele, depois ele volta para mim. Aí no final todos nós vamos crescendo, né? Mamãe, eu gostaria de Dom José vai estar do lado da senhora aí. Dom José vai estar do lado da senhora, em espírito. Mamãe? Os médicos de eu queria que me ajudasse, porque estava muito difícil. Eu estudei à tarde, eu estudei a lição, mas quando eu vou falar daquele branco, eu falei, mamãe, se for permitido, me ajude. Essa senhora aqui está nos ajudando a nos sintonizar melhor, principalmente eu com o Fernando que vai. Eu gostaria de começar comentando por que
pedir que ela participasse, como ela falou, ela já fez palestras antes. E ela teve um acidente vascular cerebral que dificultou um pouco a capacidade de memorizar. Mas eu falo isso com ela usando a técnica que Jesus usa para os seus tarefeiros, que o usam para conosco. Se nós, a cada dificuldade que tivermos, sentarmos e falarmos, não vamos mais, me decepcionei, fulano, que eu pensava que era uma pessoa ótima, mostrou que não é, aí eu paro de caminhar, eu tive uma doença, aí paro de fazer a tarefa. Então, a técnica é absorver a dificuldade, o golpe, mas continuar a prosseguir. E isso, a medicina hoje mostra que a melhor forma de nós evitarmos esse tipo de transtorno a nível cerebral é justamente fazer as atividades para melhorar as conexões entre os neurônios. Então, a gente viu que tem um pouco de dificuldade no começo, mas depois embala. Aí se a gente não segurar, eu não falo. Ela vai ficar só ela falando. Mas é por isso. E faz parte da própria estudo que nós estamos fazendo. Ou seja, lembrarmos sempre que o Cristo não veio para santo, não. O Cristo veio para quem? Para nós pecadores. Então, veio para nós que estamos cheios de erros e de imperfeições. Então, e não é só a nossa irmã Mariazinha. Nós temos outra irmã aqui que quando entrou aqui também, numa situação muito difícil. Aí hoje ela veio, deu um abraço e falando justamente comigo isso. Tanto que ela estava bem, tanto que ela está se sentindo bem, e entrou aqui numa situação difícil. Não foi? Se a senhora tivesse ficado em casa, se lamentando, só chorando, só remoendo as mágoas. E hoje estou maravilhosa. Bom, então é nesse sentido, e por isso é que estamos aqui. Né? Lá atrás tem uma outra irmã querida que também estava até desenganada. E foi descuidando, bobear, eu vou embora e ela fica aí. É ou não é, Patrícia? Então, o trabalho é necessário, o esforço é necessário, o empenho nosso é necessário. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a lição. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega por poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Nosso irmão Davi separou essas 10 proposições do texto Homem de Bem. Eu olho só essa aí. Já é suficiente para falar assim, eu não sou um homem de bem, mas eu preciso me tornar um. E é com esforço, boa vontade, para poder me tornar um dia um homem de bem. Estudar as próprias imperfeições. Davi falou aqui. Bom, admitir as próprias imperfeições já é um bom começo. Que geralmente nós temos uma facilidade enorme de identificar defeitos dos outros. Impressionante. Como é que nós passamos o olhar rapidinho e somos capazes de tecer todos os defeitos que fulano tem. E nos enganar com a autopiedade. E para a gente, para os outros, a gente não tem piedade. Para a gente está sempre na autopiedade. Coitadinho de mim, não fiz nada. E eu me recordo até uma passagem do Velho Testamento. Um profeta, um emissário divino, vai trazer uma oração para o rei Davi. Não é o nosso Davi aqui, mas para o rei Davi. E fala com ele: Senhor, um homem que tinha 100 escravas, 100 aliás, ele usa ovelhas, né? Ele usa ovelhas. 100 ovelhas, tomou posse da ovelha do seu vizinho que tinha uma única ovelha. Como ele era o rei, o que o senhor acha disso? O rei Davi se levanta, um impiedoso, um cruel, um injusto,
desculpa a expressão, um safado. Tem que ser punido. Tem que ser castigado. Isso não pode ficar assim. Quem que é esse? O profeta, o emissário divino, fala: o Senhor. Logo ele deve pensar assim: a sentença está bem dura. Vamos mudar essa sentença. Não é não? Por quê? Porque ele, como rei, que podia escolher a companheira que quisesse entre todas, o rei lá foi escolher justamente uma que já era comprometida. E manda aquele que era seu amigo para a batalha, para morrer na batalha, para poder ficar com a mulher do seu amigo. Mas ele só tem a visão disso quando o profeta fala que é. Então, imperfeições funcionam mais ou menos assim. A orientação é estudar, porque estudar é um pouco diferente de só ver e reconhecer. Estudar as nossas imperfeições, não dos outros. Os outros sabem fazer. Os outros sabem fazer. Estudar as nossas imperfeições verdadeiramente é estar atento. O que está nos levando a isso? Onde começa? O que estimula e amplifica a nossa imperfeição? Que se assim procedermos para nos corrigir, estaremos nos capacitando para vencer as nossas imperfeições e mazelas. Mas não nos pede que façamos tudo de uma vez, porque não faremos, não teremos capacidade. A capacitação que Deus vai fazendo em nós, ela é passo a passo. Por isso que Ele fala que a cada dia, se fizéssemos como Santo Agostinho, que ao deitar à noite, procurava mentalmente repassar o seu dia, o que ele fez de bom, o que ele fez de mal, o que ele poderia ter evitado, o que ele precisaria corrigir. Se nós fizermos essas reflexões com as orações que a Dona Mariazinha falou, com a fé, nós iremos reconhecendo aonde precisamos mudar e gradativamente conseguiremos no dia seguinte sermos melhores do que na véspera. Ainda que inicialmente só na intenção e na atitude, na vontade. Mas é assim que se faz. É passo a passo. Só que aí nós devemos usar a tolerância, a compreensão e a paciência para conosco mesmo. Mas ficamos na obrigação, no dever de proceder da mesma forma para com os nossos semelhantes. Sermos mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes para com os erros dos outros. Aí estaremos prosseguindo gradativamente a nossa reforma íntima para nos tornarmos um dia homens e mulheres de bem. Mas é aí, irmão Fernando e irmã Mariazinha, que nos vem um espinho que nos espeta todo santo dia. O que estão nos slides número 8 e 9, ou seja, a vaidade. Ou seja, não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos. É isso que faz o homem de bem. Às expensas de outro. Ou seja, a vaidade se colocando acima dos irmãos. Muito pelo contrário. Esse homem de bem aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso para os nossos irmãos. Ao invés de fazer o que fala o próximo slide, número 9, do homem de bem, se envaidecer. Portanto, o homem de bem, na verdade, não se envaidece. Ou seja, nós que temos esse espinho, que todo dia está nos incomodando, temos que dar um jeito de ficar um pouco mais imunes a esse espinho que fica incomodando a gente sempre. O que a senhora acha? O que a gente pode fazer para remover um pouco da vaidade que existe dentro da gente? Tem vários tipos de vaidade, né? Tem gente que tem vaidade pela beleza física, outros pelos dotes culinários, outros pelos dotes intelectuais, outros pelos dotes pessoais, né? Como fazer para a gente contornar isso?
Como a senhora controla a vaidade da senhora? Quase não tem. E muito, né? Então, eu falo de defeitos, é fácil, que são muitos. Procurar exaltar as virtudes. A virtude do esforço pessoal para se livrar dos... Será que olhar mais para o nosso irmão é um jeito para a gente controlar a vaidade da gente mesmo? Olhar o irmão como mais importante do que a gente, domando a nossa própria vaidade? Procurar no outro o que ele tem de bem, né? Para ser exaltado, né? E isso é muito importante. Até mesmo, lembrei agora do modo de tratar as crianças, que diz que não é bom a gente ficar repetindo o defeito que ele tem, né? Você está sempre esbarrando nas coisas, digamos assim, né? Com criança. Desastrado. Desastrado, isso. Procurar dizer, exaltar o que tem de melhor, né? Porque se não fica a falar dos defeitos, nós vamos massificando aquilo e vai ficando cada vez mais incrustado, né? Aquela coisa na pessoa, ligada, né? É uma energia que acaba, né? Negativa, né? A pessoa vai se convencendo de que de fato ele não é importante, de que de fato e está muito difícil, porque vocês estão falando, eu estou ouvindo tão bem. Não, mas a senhora está falando perfeitamente bem. Estamos aprendendo. Quando você vai pensando aí, você vai dar a vaidade como definição. Vaidade eu sou o melhor e os outros têm que saber que eu sou o melhor. O vaidoso ele não pode ser egoísta, não. Porque se ele estiver sozinho, como é que os outros vão saber que ele é o melhor? Então, o vaidoso ele se plateia. Ele se plateia. Então, para que os outros reconheçam que ele é o melhor. O orgulhoso é aquele que acha assim, eu sou o melhor. Ele pode estar sozinho que ele é o melhor. Só tem ele, mas ele é o melhor. O vaidoso não. O vaidoso, ele quer testemunha da vaidade dele. Agora é muito difícil ser vaidoso e ser orgulhoso, né? É impossível. Pré-requisito. Então, isso é vaidade. E se nós pensarmos que o nosso modelo e guia é Jesus, pelo contrário, é o maior exemplo de humildade. Então, quando nos reconhecemos vaidosos, somos ainda muito vaidosos, muito orgulhosos, muito egoístas. É lembrarmos que precisamos edificar em nós a humildade que Jesus nos exemplificou. Então, a humildade é justamente isso. Não somos os melhores. E basta ver, não somos os únicos filhos de Deus. Por que somos o mais amado de Deus? Por que Deus não ama igualmente aquele que eu julgo meu inimigo? Se Deus é o mesmo Pai dele. E será que nós, que estamos tão cheios de imperfeições, gostaríamos que aqueles que estão acima de nós usassem do mesmo rigor que usamos para com aqueles que achamos que estão inferiores a nós? Se esses que são superiores a nós já usassem para conosco do mesmo rigor? Então, por isso, nós precisamos combater em nós a vaidade numa luta silenciosa e íntima, que não tem testemunho. Ninguém sabe se nós estamos ganhando ou perdendo as lutas, porque ela é íntima, não tem testemunho. Mas devemos nos esforçar por isso, em combater o nosso interesse pessoal e de acharmos que somos melhores do que na verdade somos. Porque em conversas aqui da casa, entre nós falamos de uma forma assim mais límpida, mais transparente. Em relação a todos os espíritos ligados à Terra, nós somos os últimos. Nós somos os mais recalcitrantes, os mais endurecidos,
Os outros estão muito acima de nós. Quem encarna, que precisa encarnar muito, ou é por expiação, ou é por provação, ou é por missão. Tem algum missionário encarnado aqui, desses nós estamos aqui? Nós não somos missionários. Alguém aqui se acha missionário? Fala com vocês. Por isso que eu estou devolvendo, eu estou fazendo a pergunta. Tem alguém que se acha missionário aqui, divino? Missionário do Cristo aqui? Eu também estou nesse ponto aí. Então nós somos aqueles mais endurecidos, mais imperfeitos. E por isso necessitamos da reencarnação. Se nós estamos achando que os espíritos ligados à Terra são parecidos conosco, a maioria não. A maioria estão muito superiores a nós. Já estão muito mais próximos de homens de bem. Na verdade, no momento de transição da Terra, no plano espiritual, já está sendo feito. Eles abriram os umbrais, trouxeram aqueles mais difíceis, que somos nós, para termos a oportunidade de nos melhorarmos. Então, combatermos a vaidade e buscarmos a edificação da humildade nos nossos corações. E por último, meus irmãos, Dona Maria, comentário. Bem, é que a Terra está passando por uma mudança, né? De mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. E nós que já temos essa felicidade desse conhecimento e também a responsabilidade, né? Então, falar para aqueles todos aqui, todos são mais jovens do que eu, né? Todos mais jovens do que eu, que aproveitem o tempo que vocês têm para trabalhar, ser um obreiro do Senhor, como daquela lição, enquanto estão mais jovens. Porque cada idade que nos é dada tem uma especificação de trabalho. Você vê que a criança vem para estudar, para aprender, né? Para no adulto já trabalhar e criar a família. E fazer também os trabalhos espirituais. Não esperar para ficar velho, porque o velho vem para a gente crescer de outra maneira. Aí vem as enfermidades, entende? Então, às vezes eu fico feliz, porque muitas vezes eu fiz o estudo do Evangelho aqui. Eu conseguia fazer. Agora eu já não consigo fazer como antes. Então, que vocês se mirem no meu como é que é? Depoimento. No meu depoimento, trabalhem agora que são jovens, usem a palavra, né, do Senhor em benefício de quem precisa, porque pode chegar um tempo que, como chegou o meu, eu quero falar, eu sei o que eu quero, mas a palavra não vem, muitas vezes, né? Então eu acho que isso aqui é o que eu posso falar mais agora. Porque todo mundo aqui mais jovem do que eu. Mas é tão então, sábio, o que a senhora falou, que sim, foi a definição de reforma íntima que eu fui procurar no encontro. Eu queria entender uma mensagem que realmente me dissesse o que é reforma íntima. E aí é a conjugação do que a senhora acabou de falar, com alguns pontos que o irmão Fernando vem lembrando frequentemente aqui, que é a questão do homem velho, da roupagem velha. Bom, o último item é o item 10, ele apenas reforça a questão da vaidade, que o homem de bem, se é colocado numa ordem social, onde ele tem sob o seu comando outros irmãos, que faça isso com toda a bondade, benevolência, trazendo no sentimento daqueles irmãos o melhor por ele, para que aqueles irmãos possam ajudar, porque ninguém faz uma tarefa sozinho. Até o homem de comando só faz aquela tarefa se a equipe, se o time que estiver com ele o ajudar. Então esse time tem que vibrar com ele na sintonia dele para ajudá-lo nessa, lembrando aqui até da tarefa do nosso presidente, nós temos que sintonizar positivamente, ajudando a tarefa do nosso presidente nesse sentido também, né?
E aí cai exatamente no slide, no próximo slide, o que é a reforma íntima. Vejam como é muito parecido com o que a Dona Maria nos disse aqui. Veio da Fraternidade Espírita Sereio da Luz, abre aspas. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, moldando-nos progressivamente na vivência evangélica, dos ensinamentos do Evangelho, em todos os sentidos da nossa existência. Ela é a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si mesmo. Ou seja, não é só atuando na implantação fora de si mesmo. Ele sempre quer ajudar ou achar que nós somos missionários, que estamos aqui para ajudar o mundo. Só que a gente não para pensar que a gente, antes de ajudar o mundo, nós temos que nos ajudar a nós mesmos, nossa reforma íntima, né? Porque nós estamos muito, essa reforma está muito aquém da reforma por fora, né? João Fernando, umas palavras. Um dos grandes filósofos gregos disse a seguinte frase: um homem, quando começa a adquirir sabedoria, ele fica indignado com as injustiças do mundo e tenta e se esforça e luta para mudar o mundo. Mas quando ele se torna verdadeiramente sábio, ele muda ele mesmo. Não vai haver mudança do mundo antes de mudarmos o nosso mundo íntimo. Não é questão de poder, que alguém aqui duvida do poder de Deus ou de Jesus. É falta de poder? Não é falta de poder, é a humildade de respeitar cada um de nós como individualidade. Então Jesus respeita a nossa individualidade, para que cada um de nós possa, por vontade própria, fazer a transformação íntima. Se queremos ver um mundo bem melhor, comecemos a fazer isso dentro de nós. É uma citação de André Luiz. A virtude não é uma coisa que se menciona com palavras, é que se irradia do coração. Não precisa falar. É o exemplo do bem que vai fazer a mudança do mundo a partir de nós. De uma mãe e de um pai que dentro do seu lar começa a modificar pelo exemplo dos seus filhos, através da educação. Ali vai para com os vizinhos que convivem, com os colegas de trabalho que vão aos pouquinhos percebendo, e é uma forma até da gente mesmo. Sabe quando a gente pode perceber que está realmente no caminho certo? Quando alguém te perguntar assim: fulano, pelas nossas atitudes, qual que é a sua religião? Qual que é a sua religião? Ele está vendo alguma coisa diferente, ele está vendo alguma coisa que não é comum. Não precisa a gente falar, não. Os outros vão perceber em nós. Por isso que o Evangelho, numa mensagem que fala o verdadeiro profeta, o verdadeiro enviado, o verdadeiro missionário, ele não chega falando assim: eu sou o missionário. Não. Chico Xavier nunca chegou falando: eu sou o Chico Xavier, missionário. Ele é percebido e reconhecido pelos outros, por nós. Fulano é paciente, fulano é tão tolerante, fulano ajuda todo mundo, fulano é compreensivo, fulano nunca reclama de nada, tudo está bom. Esse é o humilde. Esse fez a reforma íntima. Então, Maria, a senhora consegue para a gente? Aqui é onde fazer a reforma íntima. Onde é que a gente tem que fazer essa reforma? Primeiramente, dentro de nós mesmos. Agora estou lendo, viu? Primeiramente, dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos da nossa existência, no nosso relacionamento com familiares, colegas de trabalho, amigos e inimigas, e ainda nos meios em que colaborarmos
desinteressadamente com serviços ao próximo. Porque nós temos que tratar do mesmo jeito os amigos, né? O inimigo está no feminino, Não, deve ser copiei, né? Inimigas. E ainda, isso aqui é muito importante, nos meios em que colaborarmos desinteressadamente com serviços ao próximo. Quer dizer, tratar aquele que está precisando de nós da mesma maneira que nós tratamos os nossos amigos, né? Porque às vezes ia ajudar, fazer os irmãos mais carentes e com aquele ar de superioridade humilha a pessoa que está recebendo. Então, saber levar ajuda a quem está precisando é muito importante. E isso são tarefas do homem de bem. Numa palestra que o irmão Haroldo Dias tem na internet, exatamente sobre o segredo da reforma íntima, ele faz um comentário muito interessante. E os 3 elementos que devem ser o foco fundamental da reforma íntima de cada um de nós são o egoísmo, o orgulho, que obviamente já foram comentados no Evangelho, e me aparece um terceiro elemento que eu não esperava que fosse aparecer, mas que é sumamente importante. E que o irmão Fernando vem comentando aqui, e acabou de ser comentado pela irmã Mariazinha, quando ela fala que nós devemos colaborar desinteressadamente em qualquer serviço que nós fizermos para o próximo. Isso significa dizer que não pode haver esse terceiro componente, que é o interesse pessoal nas coisas. Ou seja, orgulho, egoísmo e, para se fazer a reforma íntima, não pode haver interesse pessoal. Nós temos que fazer as coisas de modo desinteressado. Irmão Fernando. Mesmo que vencemos o orgulho e o egoísmo, o interesse pessoal é o mais difícil de nós vencermos. Porque às vezes nós encontramos pessoas que trabalham em favor do semelhante, que estão preocupados em ajudar o semelhante, mas ainda trazem o interesse pessoal, ainda que seja assim, de evoluir e de melhorar. Por isso que Jesus, que é o nosso exemplo e modelo, nos fala: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do teu Pai que está no céu. Ou seja, não tem interesse meu. O interesse é de Deus. A nossa relação primeira e definitiva é com Deus. Por isso, quando estivermos assim, ninguém será nosso inimigo. Porque não é meu para com o outro, é para com Deus. Se Deus ama aquele que se faz meu inimigo, eu, atendendo aos interesses de Deus, não vou considerá-lo inimigo. Como que Deus agiria para com ele? Então, o interesse pessoal é o que muitas vezes nos prende às nossas próprias dificuldades. É tirar o interesse pessoal para trocar pelo coletivo, que é o bem para a coletividade. É igual uma mãe quando o filho vai para uma guerra. Quando se está pensando na guerra, o interesse da pessoa é menor do que o interesse do país. Então ela se sacrifica pessoalmente. Vai chegar o dia que a gente não vai ter guerra, né? Mas é um exemplo para a gente observar, né? É isso, é sair do pessoal e ir para o coletivo. É isso que o nosso irmão Haroldo chama num determinado momento de tirar a cortina do eu. Então o slide anterior é esse. E eu acho até engraçado tirar a cortina do eu. Quando você coloca a palavra Deus, né? Com o apóstolo Deus, que us é nós, né? Então, qual que é o sentido que tem nisso, assim? Porque eu não sei, eu imagino que deve ter algum simbolismo, existe um princípio, né? o Fernando já comentou sobre isso, no judaísmo, em que nós não somos dignos de escrever a palavra de Deus. E a palavra de Deus é tão sublime que até para escrever a gente tem que escrever de uma maneira que ela não esteja... Porque, por exemplo, se você escreve num pedaço de papel, pode ser que esse pedaço de papel hoje esteja aqui, amanhã ele pode ser jogado no lixo. A palavra de Deus é sagrada.
ela não pode estar descrita abertamente, porque a gente não sabe a finalidade das coisas. Então, num sinal de rebaixamento de humildade, nós colocamos essa apóstrofe, tiramos uma letrinha para não ser exatamente o nome de Deus, para não ficar exatamente com o nome de Deus, para se manter a preciosidade dentro do nome de Deus. Bem, nós chegamos ao final.